Boa noite, pessoas lindas e maravilhosas do meu coração. É certo assim que algumas não são nem tão lindas, nem tão maravilhosas assim. Marcar de quê? Boa noite pra vocês também, vai. Gente, hoje eu vim falar aqui de uma doença que nem todo mundo conhece. Quando se fala nessa doença, às vezes causa algum espanto, às vezes causa alguma, algumas dúvidas e o pessoal sempre confundem como se fosse a anemia do corpo normal, tá? Eu estou me referindo da anemia falciforme. O que é anemia falciforme? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, vocês que estão vendo eu aqui nesse vídeo pelo Facebook, pelo YouTube ou pelo Insta, né? Que a gente faz uns vidinhos aí de vez em quando, né? A gente não vive só estourando, a gente não vive só fazendo regaço, né? Brincadeiras à parte, vamos entrar no tema. O que é anemia falciforme? Bom, meu nome é Noemi, tenho 34 anos, né? Sou portadora da anemia falciforme, sendo ela uma condição hereditária, né? Eu descobri que eu tinha anemia falciforme quando eu tinha 17 anos, né? É uma condição que nos faz usar o resto da vida o ácido fórico. Remedinho que não tem gosto de nada, não tem. Porém, é um tratamento pro resto da vida, tá? Eu lembro que quando eu era pequena eu sentia muitas dores. No tempo do frio, meu pai tinha que me carregar para levar para a escola, para levar para a igreja, né? Quando a gente ia para a igreja, ele me colocava no ombro porque eu não aguentava andar. Porém, a minha mãe fazia acompanhamento, né, com o médico e o médico fez o exame em mim, no meu irmão e falou que a gente não tinha nada, que a gente tinha apenas o traço da anemia falciforme. Há diferenças, tá? Quem tem a doença e quem tem o traço. Pois muito bem, minha mãe faleceu, né, quando eu tinha 17 anos e eu fui morar com a minha tia. E eu tinha, assim, muitos distúrbios menstruais, muitas dores nas articulações, muitas dores pelo corpo, assim, que ficavam em crises, assim, de 15, 20 dias e eu tomava muitos medicamentos para cortar e não se sabia. E um dia minha tia me levou no Dr. Lineu, né, um hematologista famosíssimo aqui em Piracicaba, né? E ele pediu o exame, né, para mim fazer. E aí quando eu fiz, eu fui constatada com anemia falciforme, né? Aí todo mundo fala, porra, essa mulher com esses braços desse tamanho, que essa gordura toda tem anemia falciforme. Entenda, a anemia falciforme, ela não é ferropriva, né? Ela não tem falta de ferro no corpo, ela não tem, pelo contrário, é excesso de ferro no corpo, né? E, é e ela é característica dos negros, tá? Da pessoa preta, ela é característica dos pretos, né? E é uma herança hereditária. Então eu tinha, minha mãe tem, minha mãe tinha, eu tenho, minha mãe tinha, meu irmão tem, coitadinho, a falciforme e a talassemia. Olha bem, a falciforme é de pessoas pretas e a talassemia de pessoas brancas. Ai, mas como isso acontece? Uai, gente, como isso acontece é uma junção, né? Porque, cadê que? Vovó casou com um italiano, né? Sendo ela
Índia, né? Já tem a referência aí de negro, né? De pessoas pretas, né? E aí formou essa bagunça aí, né? O meu irmão, quando ele toma o ácido fólico, ele prejudica a talassemia dele. Então, ele acaba tendo queda por conta de que faz um distúrbio total. Então, ele tem que readequar e fazer uso de... Se ele usar para um, ele tem que equilibrar a outra. Se ele usar para outra, ele tem que equilibrar, né, a maledita, né? Eu vou ler um pouquinho para vocês aqui, porque eu não vou lembrar tudo de cor. Eu sei o que eu sinto, né? Mas tudo de cor, como que ela é, bonitinha, né? Vamos ler um pouquinho aqui, né? Anemia falciforme é um grupo de distúrbios hereditários em que os glóbulos vermelhos assumem o formato de uma foice, que é inclusive, gente, isso que faz doer demais. Se é um maldito desse glóbulo, ele para em algum lugar, geralmente eu sinto muitas dores nas pernas, nos braços. Se Deus o livre guarde, ele para em um lugar, menino, que ele obstrui a passagem. Gente, vocês não têm noção. É uma dor assim que ela só... Se eu for pro hospital, eu fico em bomba de infusão com a morfina. Se eu for pro pronto-socorro, dependendo do tempo da crise, às vezes eu chego a ir a semana inteira. Vou lá tomar tramal na veia, que é o que ameniza. A dor não vai embora. É uma dor que parece que tá roendo o osso, raspando tudo que tem direito ali. E é uma dor, assim, insuportável. Ela chega a deixar a gente louca, de tanto que essa miséria dói. E a gente vai lá, eles administram o tramal junto com mais outros medicamentos, né? Geralmente eu costumo ir no pronto-socorro e às vezes eu tenho sorte, mas muita sorte de pegar um médico bom que ele faz um combo, né? Ele coloca Buscopan, o trem todo ali no meio, que daí dá aquela segurada. Mas essa segurada às vezes é 4 horas, às vezes é um dia, né? E eu tenho que ficar indo e vindo do pronto-socorro para tomar essas medicações, né? Às vezes eles me passam uma receita de tramal para tomar em casa, às vezes o tramal é administrado, eles mandam para casa, são 10 dias, né? Ou 10 comprimidos na cartela, que dá para 5 dias, dependendo de como eu tomo ele. Mas nunca me dão a morfina, né? Nunca me dão a morfina. A morfina é só se eu for internada no hospital, que daí eu vou para bomba de infusão para ser administrada essa morfina. Gente, eu vou continuar lendo o trem aqui. As células morrem prematuramente, causando uma escassez de glóbulos vermelhos saudáveis. A anemia podem obstruir o fluxo sanguíneo, causando dores e crises. É isso que eu estava me referindo, gente. E as crises, assim, são as piores possíveis, tá? Ela é uma condição crônica. Eu vou ter essa maledição pelo resto da minha vida. Sem contar que essa maldição ela pode se tornar numa leucemia se a gente não tiver os cuidados, né, básicos. Tem tratamento? Tem tratamento. No meu caso, eu tomo ácido fólico desde quando eu descobri que eu tinha essa doença, né? Tem cura? Tem cura. Então por que não cura? É porque daí é um transplante de medula óssea, gente. Daí o bagulho já fica mais louco, o bagulho já fica mais, né? E assim, se o corpo rejeitar esse transplante, a gente vai morrer de qualquer jeito, porque daí não tem mais o que se fazer, né? Se a gente tiver uma leucemia,
é só Jesus na causa. Então, as pessoas, sempre que eu converso, né, com alguém, as pessoas não sabem direito o que é anemia falciforme, as pessoas não sabem direito, eles acham que é anemia do corpo, que é aquela anemia normalzinha. Não é, gente, é uma coisa bem séria. E de tanto que a gente tem atendimento prioritário, se a gente chega, né, no hospital, no pronto-socorro, né, com a crise da anemia falciforme, né, a gente é atendido na frente, porque o grau de dor, assim, é insuportável. Então, a gente é de risco, passa correndo na frente de todo mundo para amenizar essa dor, né? A gente também tem direito de se aposentar por conta dessa doença. Por quê? Porque a gente não pode fazer muitas coisas. A gente não pode fazer exercício físico, a gente não pode pegar peso, a gente não pode fazer de N coisas. Só, né, nosso governo, aí lindo de bonito, favorável, maravilhoso, belo, né, dificulta os portadores de anemia falciforme se aposentar, né? Porque eles alegam que a gente pode sim trabalhar, eles alegam que a gente pode sim fazer esforço físico, que a gente é uma pessoa normal, mas com uma condição que não nos favorece, né? Quando na verdade a gente não pode fazer muita coisa. O médico geralmente ele dá uma carta para as mulheres se aposentar, né? Operar, porque os nossos filhos, dependendo, se a gente casar com um preto e o preto já tiver anemia falciforme, nossos filhos vai nascer com a doença, não com traço, como é o meu caso, né? Os meus filhos, eles já têm marcado que no cartãozinho deles lá, portador do traço da anemia falciforme. No meu é portadora da doença falciforme. Os meus filhos não precisam fazer tratamento porque o deles não tem sintomas, eles não sentem dor, graças a Deus. Eles não sentem nada, porém eu sinto uma dor miserável. É que nem a minha sobrinha. O meu irmão tem a talassemia, é a falciforme. A minha sobrinha tem o traço da talassemia, porque a minha cunhada tem a pele mais clara, mas não deixa de ser negra e de ter negros na família. Porém, a minha sobrinha saiu com a talassemia, né? Então, gente, quando alguém falar pra você assim, eu tô em crise da anemia falciforme, não tira sarro, porque muita gente já tirou sarro de mim. Porra, você com um puta abração desse tem anemia? Eu não acredito que você tem isso. Isso é uma coisa hereditária, gente. A gente não nasce e quando a gente tá em crise, a gente deseja a morte, a gente pede, por que eu tô aqui? De tempos em tempos eu tenho essa crise e todas as vezes que eu tenho essa crise, eu peço muito pra Deus me levar, porque assim, é uma dor insuportável, insuportável, insuportável. Se é na perna, você não anda e você tem que fazer compressa de água quente. Eu, geralmente, quando eu tô com crise e é na perna, eu corro pro cote. Se é na perna ou no braço. Eu chego lá, falo que eu tô com uma dor insuportável. Eu nem falo que eu tenho anemia falciforme. Eu nem falo, porque é pra eles imobilizar o meu braço ou a minha perna, porque imobilizando inibe muito. Muito, muito, muito. E quando inibe, quando ela é compressada, a dor vai sumindo, vai sumindo, vai sumindo, vai sumindo. A última crise que eu tive em março agora desse ano, eu fiquei 26 dias em crise. E foi bem quando começou a pandemia que eu cheguei no pronto-socorro. A doutora falou pra mim, filha, você sabe como nós estamos, não posso te internar, não posso correr esse risco de colocar a sua vida em risco. E por conta dessa anemia falciforme, eu tive o derrame pleural, né? Que
que foi um conjunto de ação. Naquela semana eu peguei muito peso, que o derrame pleural vem disso. Eu sou fumante, cardíaca e já juntou tudo, né? Então eu fiquei assim, eu passei os 26 dias assim do cão na minha vida. E quando cortou, a crise foi embora, eu tive o derrame pleural. Quando começou, eu falei, porra, velho, o que foi que pegou agora? Porque eu comecei com uma falta de ar, falei, meu Deus, peguei Covid, Senhor, eu peguei Covid, eu vou morrer, porque eu peguei essa praga, essa maldição. E não, eu tive um derrame pleural, né? A médica também me deu remédio, porque não podia, né? Deu remédio para secar o líquido ali na cavidade fora do pulmão. Quando alguém fala assim, eu estou com água no pulmão, não é água no pulmão, gente, vocês não têm água no pulmão. O líquido fica ali, extrapola ali, num véuzinho que tem do lado de fora do pulmão. Foi isso que aconteceu comigo. E a médica virou pra mim e falou assim, Noemi, eu não posso colocar um cachorrinho em você pelo risco do... né, que eu ia andar, a gente fala cachorrinho, mas nós ia andar com um trenzinho aqui do lado, assim, que nem cachorrinho mesmo, que nem coleirinha, né? Um furo, né, que ia fazer. E a médica falou pra mim assim, não posso. Eu vou te dar remédio e torça muito pra secar essa água no pulmão, né? Então a gente tem muitas... eu costumo dizer que assim, cada dia que eu levanto, cada dia que eu respiro, eu costumo muito agradecer a Deus. Às vezes é por isso que eu não levo muito desaforo, às vezes é por isso... Não porque eu tenho uma doença e eu coloco ela, tá, gente? Não é isso, pelo amor de Deus. Mas é assim, cada dia que eu respiro, eu sei que eu estou respirando porque Deus está me permitindo respirar. Deus está me permitindo acordar e Deus está me dando mais um dia. Então eu vivo cada dia intensamente, cada dia como se fosse o último, porque a perspectiva de vida para quem é portador dessa doença é 30 anos, 32, eu já estou com 34. Então eu tenho que louvar a Deus, eu tenho que agradecer todos os dias, meu Pai Oxalá, eu tenho que agradecer todos os dias pelo fôlego de vida, porque assim, quando a gente tem as crises, a gente sabe que a gente não é nada. Quando eu tô em crise, eu me sinto a pior pessoa da face da terra, eu me sinto impotente, eu me sinto um lixo. E às vezes tem lugares que a gente chega que as pessoas não sabem o que é isso. Eu já fui... Oh, Jesus! Eu já fui em pronto-socorro, que eu cheguei, estou em crise de anemia falciforme, de um olhar pro outro assim, tipo... Moça, e perguntar pra mim, na real, moça, o que é isso? O que é anemia falciforme? É uma doença hereditária. E aí o médico que tem mais propriedade, né? Até chamar a atenção dos enfermeiros e falar assim, gente, por que o atendimento dela não foi prioritário? Não, mas ela disse que ela tem crise de anemia falciforme. Gente, vocês não sabem o que é isso? É uma dor insuportável. E aí o médico me socorre ali rapidinho e dá uma amenizada no negócio. Como eu disse, são vários dias de crise, não é nada fácil, sem contar os distúrbios, né? A maioria das mulheres arrancam o útero, né? Os médicos aconselham a tirar o útero porque o fluxo sanguíneo é assim horroroso, é muito, né? E a gente nessa condição não pode perder sangue, porque daí, né, a gente corre o risco dele virar água, a gente ter uma leucemia aí e morrer, né? Então, gente, qualquer doença, a gente não pode tirar sarro das pessoas porque ela é portadora de doença A, de doença B, né? Só quem passa sabe o perreco que sabe a dificuldade que né? Então, a gente procura sempre aprender mais, a gente procura sempre se prevenir. Eu me previno assim, quando tá muito frio eu não me agasalho muito, quando tá muito calor eu arranco tudo, quase, né? Porque tudo que não tem tempo pra ela
pra crise vir. Se essa crise vir no tempo do frio, gente, eu já tive crises no tempo do frio. Paguei penitência pra Satanás. De verdade, gente, eu paguei penitência pro diabo. Porque no tempo de frio a dor é pior. É pior. E no calor, assim, eu chego a colocar 4, 5 cobertor no lugar da dor. De tanto. Porque quando esquenta ela ameniza um pouco, né? Então, é uma luta diária, né? Às vezes a gente reclama muito da vida e os problemas, eles às vezes são menores dos menores, referente a algumas pessoas, né? E mesmo assim, eu tô com a crise, eu tô com dor, mas eu mantenho sempre um sorriso, eu mantenho sempre uma esperança, né? Ah, você tem vontade de fazer um transplante de medula óssea? Olha, gente, eu vou ser bem realista, eu não tenho vontade de fazer esse transplante de medula óssea. Até porque eu sou pobre, não tenho dinheiro para fazer esse transplante. E também eu não queria correr risco, não. Vá que eu, né, faça e não volte nunca mais. Então a gente vai levando a vida da melhor forma possível. Não é tudo que eu como, não é tudo que eu faço, não é. Às vezes as pessoas olham para mim e falam assim: porra, que menina preguiçosa, não faz um exercício, não faz. Eu não posso. Eu não posso fazer. Eu não posso fazer muitas coisas por conta dela, né? Então, tudo que eu sei que pode desencadear uma crise, eu evito o máximo. Não vou falar que eu não pego peso, porque eu pego agora não, né? Porque eu morro de medo de ter esse derrame maldito de novo, porque ele pode voltar, ainda tem essa. Ah, esse maldito pode voltar. Ah. Então eu vou evitando o máximo que eu posso e vou vivendo a vida aí conforme Deus permite. Gente, desculpa do vídeo grande, tá? Mas eu quis contar e contei assim meio por cima. Se eu esqueci de alguma coisa, dá um Google aí, que o pai Google hoje em dia conta tudo pra gente, né? Dá um Google aí e se aprofunda mais. Às vezes você tem uma criança que tem crise, né? E não sabe por que essa criança tem muitas dores. Nem sempre a dor que a criança tá tendo pode se referir a outras coisas. Às vezes a sua criança aí tem uma anemia falciforme, às vezes ela tem uma talassemia, ou às vezes ela tem as duas. Então a investigação é expressamente crucial e é o que vai te dar uma qualidade de vida melhor. Então, boa noite para vocês e que Papai do Céu continue abençoando as nossas vidas, que assim seja e assim será, né?